Desenhos eram melhores antigamente. Essa é uma frase que eu vejo constantemente sendo falada nas redes sociais. Afinal, você provavelmente se lembra de alguns desenhos que assistiu na infância e coloca eles em um pedestal como se fosse a melhor coisa para se mostrar a alguém. E sendo bem honesto, eu também já tive pensamentos assim. Pouco tempo antes de eu criar esse canal, tive a certeza que desenhos que passavam na minha infância eram melhores, mas o que me surpreendeu conforme o tempo foi passando é que os desenhos atuais não eram nada do que eu imaginava. Nos últimos tempos eu assisti dezenas de obras animadas de todos os lugares possíveis e todos esses desenhos tinham pelo menos alguma coisa única e especial que me deixava vibrado no mundo que o desenho queria me contar. Essa é a prova de que desenhos atuais têm muita qualidade e a maioria das pessoas estão deixando de perceber. Para isso nós vamos fazer uma longa viagem, desde analisar desenhos antigos até passar para todos os tipos de desenhos atuais. Aliás, eu me chamo Courtney, eu tenho um canal de desenhos animados e eu passo a minha vida inteira assistindo obras assim. Quando eu era menor, uma crítica insana à nova Cartoon Network acontecia. Eu discordava disso, entretanto, e com o tempo isso se provou verdade. Porque essa foi a geração de O Incrível Mundo de Gumball, Apenas um Show, Hora de Aventura e Steven Universo. Shows que hoje em dia são muito bem avaliados. Mas o ponto é que havia uma negação imensa à Cartoon Network, mesmo no que hoje pode ser considerado uma das melhores épocas do canal. E isso não era uma novidade exclusiva daquela geração. Em toda a história da Cartoon Network, foi comum que a geração que deixasse de acompanhar o canal fizesse críticas ao estado atual do canal. Aliás, curiosidade, vocês sabiam que nos primeiros vídeos do canal Nostalgia, antes do Castanhari ganhar a fama que ele ganhou, foi justamente criticando o estado da Cartoon Network na época, o que hoje em dia parece uma loucura gigantesca considerando os desenhos que passavam no canal. E sendo bem honesto, o motivo dessa crítica acontecer era até que bem claro, tinha um motivo lógico para a nova geração não gostar do estado da empresa. E esse motivo era de que a Cartoon Network muda. Quer dizer, não só a Cartoon Network, como toda a indústria de animação. Olha, assim que desenhos começaram a chegar na televisão, eles precisavam focar exclusivamente em algo para conseguir o tempo de quem estava assistindo por alguns minutos. Depois de um tempo, a Cartoon notou que ela precisava criar alguns personagens mais carismáticos, porque as pessoas precisavam de algum motivo para voltar a assistir o canal depois. Ou seja, isso acabou mudando novamente o foco da empresa. Novamente, alguns anos depois, a Cartoon percebeu que apenas personagens carismáticos não funcionavam como motivo para manter o espectador. Então ela precisou mudar novamente o foco dos desenhos do canal, focando em animações que tivessem mais continuidade, para que assim o espectador que visse um episódio no dia anterior ficasse com curiosidade de saber o que aconteceu no outro dia, formando uma antecipação nunca antes vista para novos episódios de cada desenho. E como é de se esperar, novamente o foco das animações mudou de novo. Apesar do formato serializado de se contar uma história se manter, as animações que antes estavam concentradas em Cartoon Network e Nickelodeon, ou Cartoon Network e Disney como foi em algumas épocas, elas se espalharam cada vez mais por novos lugares. Isso tem vantagens e desvantagens. Pro público isso pode ser um pouco ruim por forçar o espectador a assinar diversos serviços de streaming, mas a meu ver isso teve um impacto positivo maior, pois deu mais liberdade aos criadores dos desenhos, o que pelo menos na minha visão é uma grande vantagem. Mas ao mesmo tempo, isso criou uma falsa impressão nas pessoas que desenhos atuais estão concentrados apenas na televisão, ou mais exclusivamente em alguns casos na Cartoon Network, quando isso nem de perto é verdade. Esse péssimo hábito acabou dando margem para algumas das piores comparações que eu já vi na minha vida, e é delas que eu preciso falar agora. Pensando para fazer esse vídeo, eu achei essa imagem. Ela é muito compartilhada quando se diz respeito a problemas de desenhos atuais, falando que os desenhos atuais são ruins e os antigos têm uma criatividade que nunca mais foi igualada. Mas bem, essa imagem não faz muito sentido. Tipo, claro, desenhos novos ruins existem, mas é muito fácil você validar seu ponto quando você faz uma comparação entre duas épocas, pegando os desenhos bons de uma época e comparando justamente com os desenhos ruins de outra. Com 5 minutos de pesquisa eu consigo refutar completamente essa imagem mostrando os desenhos bons que saíram nesse período. Isso é algo que me incomoda. Mas agora, o que realmente me irrita é a quantidade de informação que eu achei pesquisando para fazer esse vídeo. Olha, procurando sobre motivos para desenhos atuais serem ruins, eu achei um vídeo no TikTok e meus amigos, foram tantas coisas erradas ditas aqui que eu preciso falar sobre para rebater o que foi dito. Só antes de falar o que eu tenho para falar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa que fez esse vídeo. Eu acho que ela poderia ter se apropriado um pouco mais antes de falar o que ela falou, mas olhando o perfil dele por cima parece um conteúdo até que bem legal, e eu acho que os criadores de conteúdo vão acabar cometendo erros volta e meia, como eu mesmo já acabei cometendo alguns erros no passado. Eu só acho importante rebater o que foi falado aqui. Basicamente, esse cara fez um vídeo curto com um tópico em que ele explicaria o motivo de desenhos atuais estarem tão ruins, mas os pontos que ele apresenta não fazem muito sentido. Lá atrás, na era de ouro dos desenhos, os desenhos eram feitos pro cinema. Como curta antes dos filmes. Então precisava ser visual e universal.
Tipo, com licença, meu amigo, os desenhos eram feitos exclusivamente para o cinema entre 1910 e 1930. Nessa época, as pessoas saíam de casa realmente com a intenção de apenas assistir curtas. Porque até 1960, mais ou menos, as pessoas saíam de casa para o cinema com a intenção de assistir um filme. Mas ao invés de passar comerciais como passam hoje, um curta animado de mais ou menos uns 15 minutos era colocado para passar. Mesmo assim, as pessoas iam pro cinema com a intenção de assistir o filme, não a animação que passaria antes do filme. Isso é lógico. Nos dias de hoje, os curtas animados, como antigamente, basicamente pararam de passar no cinema. Esse cara fala como se ele tivesse vivido na época e antigamente fosse bem melhor, mas ele tem tipo uns 30 anos chutando alto. Eu não sei porque ele fala como se ele tivesse visto algum curta passar no cinema. E antes de ir para a próxima fala dele, uma curiosidade rápida. Vocês sabiam que no Brasil tem uma lei chamada a Lei do Curta, que basicamente obriga todo cinema a passar um curta animado de mais ou menos uns 15 minutos antes do filme começar, mas essa acaba sendo uma das leis mais descumpridas do país, porque alguém colocou essa lei no passado e esqueceram de revogar ela no futuro. Aí chegou a TV e falou assim: quero que você faça isso toda semana, só que mais barato e mais rápido. E aí nasceu a animação limitada. Menos frames e tudo que era criado era reutilizado depois. Reciclagem. Eu quero interromper isso aqui porque ele dá a entender que a animação limitada é um sinônimo de animação ruim e por isso ela foi utilizada na TV, mas cara, isso é um absurdo em tantos níveis que eu tenho certeza que se você conhece um pouco da história da animação você tá tão irritado quanto eu tô. Começa que ninguém no mundo notava o quão detalhada era uma animação na década de 1930, eram muitas coisas se mexendo para você prestar atenção. Com o tempo a animação limitada veio para baratear esse processo, ainda fazendo algo muito bonito, em alguns momentos até mais belo que o resultado original, com alguns filmes conseguindo usar disso a seu favor, o que ajudou muito a indústria a sobreviver em alguns momentos. Afinal, se a animação já é algo caro hoje, imagina na época que ninguém sabia como se animar. Antigamente, os filmes da década de 40 usavam algo chamado Full Animation, onde eles animavam individualmente 24 frames por segundo, e apesar disso deixar a animação fluida, isso era muito overkill. Na animação limitada, isso foi melhor trabalhado, onde os animadores começaram a repetir frames por cada segundo, ainda dando a impressão de movimento, mas melhor ainda, isso dava oportunidade de animadores brincarem com a animação a seu favor. No filme do Aranhaverso, por exemplo, lá foi usada uma variação da animação limitada chamada Shop Animation, e se você viu aquele filme, você sabe que aquilo é uma das coisas mais bonitas visualmente já criadas. Melhor ainda porque esse filme sabe brincar com a animação limitada. Por boa parte do filme, Miles está aprendendo a usar os seus poderes de aranha, assim ele é animado a apenas 12 frames por segundo, para indicar que ele tem as suas falhas e o espectador consegue perceber que ele é mais travado que os outros Homens-Aranha. Durante o filme, ele aprende a usar os seus poderes e ele volta a ser animado a 24 frames por segundo, resultando em alguns paralelos bem legais durante o filme. Cartney, mas você está maluco, essa animação aqui tem 12 frames por segundo, já essa outra tem 24 frames, ela é com certeza melhor, mais bem trabalhada e menos preguiçosa que a outra. Cara, não, a animação mais fluida não significa uma animação melhor. A animação boa não é sobre a quantidade de movimentos que acontecem em uma cena, mas sim sobre o peso individual que cada frame tem. Não adianta um animador adicionar interpolações de frames na animação apenas por adicionar. Uma animação lotada de frames, apesar de resultar em algo mais fluido, acaba tirando o impacto que cada frame tem individualmente. Fora isso, nos primórdios da animação, 24 frames em 1930 já era algo pra lá desnecessário. Então a animação limitada foi algo muito bom para a indústria. Um animador não pode adicionar um frame em cada cena apenas por adicionar. Ele precisa ter todo um trabalho de saber se esse frame vale a pena ser desenhado. Até por isso, ser um animador é uma profissão tão difícil que merece ser mais valorizada. Enfim, eu acho que eu me perdi um pouco no tema. Essa parte do vídeo era pra dizer que a animação hoje em dia está mais linda do que nunca, então fica com um clipe de Leca Daisy passando, porque eu acho essa animação desse piloto muito bonita. De qualquer forma, o cara do vídeo dá mais algumas bolas fora, ele continua dizendo que a animação também ficou ruim porque os desenhos perderam a violência que tinham com o tempo, o que eu simplesmente não consigo concordar. Claro, a violência em desenhos realmente diminuiu, principalmente em obras mais infantis, mas falando bem a real, eu acho que isso foi algo bem positivo que a televisão mudou. O tanto de violência desnecessária que aconteceu no passado apenas para chamar a atenção era um tanto quanto desconfortável, principalmente considerando que você só queria ver algo para passar o tempo. Fora que agora desenhos foram muito melhores filtrados, porque se você ainda quer ver desenhos com violência em sangue, você pode fazer isso, mas agora o público certo pode ver isso e os produtores não precisam ter medo de assustar um público mais novo. Cartney, isso que você disse até pode ser verdade, mas desenhos atuais ainda estão morrendo e eles são horríveis, tipo
tipo, olha a queda na audiência que desenhos tiveram. Meus amigos, chegamos no ponto do vídeo que eu queria ter chegado, porque por mais assustador que possa parecer pra vocês que acham que animações estão acabando, eu acredito que essa seja talvez a melhor época para desenhos em muito tempo. Claro, a audiência de desenhos em televisão realmente caiu, mas junto com eles, a audiência da televisão inteira caiu também. Por outro lado, a animação como um todo continuou crescendo. 2018 foi o ano que muitos que estão vendo esse vídeo podem falar como o começo da queda para desenhos. Nesse mesmo ano, Bluey, o desenho com a melhor nota de uma animação no MDB, foi lançado, She-Ra, uma animação que eu pessoalmente não gostei no início, mas ela é muito apreciada, e Hilda, um dos meus maiores desenhos de conforto que eu assisti. Se você quer ver algo com mais ação por outro lado, em 2019 e 2020, uma das melhores duplas de desenhos foi lançado, The Owl House e Amphibia, dois desenhos do mesmo universo que estão no meu top 3 desenhos favoritos, além de muitas outras obras como Infinity Train, Primal e Kipo. Em 2021, o ano que as animações acabaram para muitos, nós tivemos a ótima série musical Molly McGee, a série que, novamente, eu pessoalmente não gosto, mas é muito adorada, Mother Onlys, e um desenho tão bom que manteve um episódio com nota 10 no MDB por alguns dias. Enfim, desde 2018 nós tivemos diversos desenhos marcantes que, pra mim, definiram os anos recentes como alguns dos melhores das animações. Mas, Cartini, se tem tanto desenho bom assim, por que eu nunca ouvi falar deles? Bem, isso é um assunto até que bastante interessante e eu tenho uma resposta. Porque antigamente todo mundo assistia os mesmos 2 ou 3 canais de televisão, e nesses canais todo mundo assistia exatamente a mesma coisa. Então esses desenhos acabavam sendo mais facilmente divulgados de certo modo. Entretanto, com a televisão caindo, isso mudou até que bastante, e o streaming acabou sendo o principal meio de divulgação desses desenhos. Mas mesmo assim, é difícil alguém assinar todos eles. Então é como se cada pessoa ficasse isolada no seu streaming assistindo o que gosta. Isso acaba criando uma ilusão gigantesca na cabeça das pessoas, porque se antes gerações das animações eram discutidas entre si para falar qual desenho era melhor, hoje em dia a discussão é para saber qual streaming tem os melhores desenhos. De certo modo, eu até acho que realmente falta uma obra para eu ter tanto carinho emocional quando eu tenho por desenhos como Steven Universo, mas talvez todo o apego que eu tenho para esses desenhos sejam tão grandes muito pela época que esses desenhos me encontraram. Tipo, sei lá, na época que Fiona e Cake lançou a sua primeira temporada, eu via centenas de pessoas falando que a série era boa, mas que elas tinham um apego maior à Hora de Aventura. Pra mim, por outro lado, isso simplesmente não acontecia. Fiona e Cake, na minha visão, era claramente superior. Bem, pelo menos isso acontecia até a segunda temporada chegar e o desenho ser estragado completamente. De qualquer forma, na época eu ainda via as pessoas preferindo Hora de Aventura e isso me deixava confuso. Mas com o tempo eu descobri que, na verdade, isso vem do apego que cada pessoa tem com seu show favorito. Para alguns, o apego maior vai ser com um desenho mais novo, para outros com um desenho mais antigo. Mas isso é algo que eu não consigo julgar. E pra falar a verdade, a nostalgia desse jeito é algo que eu apoio muito. Certas coisas são só mais especiais pra você, e essa sensação é muito boa. Mas por outro lado, um lado negativo que a nostalgia fez foi as pessoas repetirem um ciclo infinito de criticar a nova geração de desenhos, quando na verdade os desenhos só foram mudando. E eu não nego, desenhos de hoje em dia tomam escolhas completamente diferentes de desenhos de 10 ou 20 anos atrás, mas eu acho que se ao invés de jogarmos ódio no que é novo e darmos uma chance para a nova geração, eu acho que vai ser uma experiência muito positiva para todo mundo. Eu falo isso por experiência própria. No meu primeiro vídeo do meu canal eu falo isso, inclusive. Antes de assistir The Owl House eu achava que os desenhos tinham acabado, mas dando uma chance para uma obra bem avaliada na época, ela simplesmente virou um dos meus desenhos favoritos e me trouxe para esse mundo de animações. Então que tal você dar uma chance para um desenho bom atual também? Eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!